Oi, tudo bem? Oi, João. Oi, Keg. E aí, João, como vai? Vou bem, e você? Eu também. Do que a gente vai falar? Então, hoje a gente vai falar sobre o porquê que é difícil a gente desconstruir nossos preconceitos. Mudar comportamento é difícil. Quando muitas pessoas procuram um psicólogo, um consultório de psicoterapia, porque tem alguma coisa ali na vida dele que está incomodando. Os mais esclarecidos entendem normalmente que precisa haver uma mudança em si e busca para ajuda nessa mudança. Os menos esclarecidos buscam porque o inferno são os outros. Mas o que eles encontram muitas vezes é que eles precisam fazer uma mudança. E mudar comportamento, quando faz sentido para nós, João, é muito difícil. Mudar comportamento porque alguém está dizendo que tá ruim para ele, né? Ou seja, o preconceito é eu manifesto alguma pré-ideia do outro e eu falo disso, às vezes eu faço piada, eu não entendo esse outro universo. Então veja, se mudar as minhas dificuldades que eu reconheço e que eu quero é um desafio, como que eu vou fazer isso por uma outra pessoa, né? Você tá entendendo? Assim, por que eu vou fazer? Então é comum hoje em dia a gente ouvir as pessoas dizendo, porque tem muitas pautas importantes em alta, né? Que bom, isso é ótimo, nós estamos num momento de falar mesmo de tudo socialmente, isso é muito legal. Mas incomoda a maioria da sociedade. Então o que a gente ouve? Ai, não pode falar nada. Ai, que povo fresco. Ai, é mimimi, né? Ai, agora eu vou ter que mudar tudo, eu só tô brincando, né? E tudo isso eu não consigo mudar as coisas que eu quero mudar. Imagina mudar o que eu tô fazendo a minha vida inteira por causa de alguém que eu nem conheço, né? Então isso aqui é um ponto acho que tem mais do que isso, mas esse é um ponto que faz a gente entender por que é tão difícil fazer uma mudança, por exemplo, na sociedade de toda em relação a qualquer preconceito que está tão enraizado em nós. Assim, se eu não consigo fazer uma transformação em mim que eu quero, eu vou ter que fazer por quê? Né? Lembra lá que nós somos seres muito centrados em nós, muito egoístas e tal? E por isso que a gente fala tanto da empatia, mas que também não é uma coisa fácil, né? Porque se eu e você passar por um processo traumático agora juntos aqui, João, nós vamos interpretá-lo em alguns pontos de maneira semelhante, então é mais fácil eu ter empatia com você e vice-versa, mas em outros pontos a gente vai interpretar de maneiras díspares, né? Por causa da sua história ser diferente da minha e tal. E aí, se eu não tiver essa empatia muito trabalhada, o que é isso, eu não consigo entender como que você enxergou isso e eu não, né? Então, para trabalhar o preconceito, a gente precisaria ser um povo mais empático. A gente é um povo muito mais pautado no ego, né? Somos centrados em nós mesmos. Então, esse é um dos motivos que faz ser tão difícil, né? Desconstruir os nossos preconceitos. Precisa de muito desejo, João, porque não é fácil, né? Aqui mesmo no canal tem um outro vídeo que eu utilizo frases infelizes por hábito. É claro que às vezes a gente consegue editar, você sabe disso, a gente consegue tirar, gravar de novo. Às vezes não, às vezes vai pro ar. E aí as pessoas precisam entender também que todo mundo tá tentando fazer algumas desconstruções, né? Então, quando reprisa novela, né? Novela é um clássico disso, porque tem novelas extremamente violentas, preconceituosas, mas na época que a novela ela passou, ela estourou, todo mundo amava a novela, todo mundo achava aquilo maravilhoso. Hoje a gente ouve algumas falas e fala, meu Deus, foi ao ar, né? Então, quer dizer, nós nos transformamos e essa transformação ela é lenta, ela é morosa, encontra um monte de gente que não quer se transformar, então tudo que eu não entendo eu condeno.
Quer mais que o moralista? A pessoa moralista é a pessoa que sai por aí condenando todo mundo. Tudo que não é o que ela não aprova é condenável, né? Porque para ela compreender, mudar, ela precisa abrir para isso. Ela não quer fazer isso. Então é bastante complexo, João. O que mais? Então, eu sempre achei que essa forma da gente começar a desconstrução, pelo menos a forma que sempre foi mais fácil para mim, foi a questão da empatia, né? Você sempre achou isso, João Pedro? Seja honesto com o povo. Tá bom. Na verdade, assim... Olha, eu mereço, viu, gente? A Kelly me ensinou, na verdade. Há 5 minutos, viu? Exatamente. Exatamente. Olha, agora tá todo vermelho. Cara de pau. Eu fico vermelho fácil, você sabe, né? Mas há 5 minutos a Kelly me esclareceu isso. E ela falou pra mim... Eu sempre achei. Então, é que na verdade, assim, a gente vê muita fala falando sobre empatia, né? A gente vê. A gente vê pouca fala falando sobre como acessar ela. Sim. Porque assim, vamos ter empatia, vamos... Muito falado, pouco praticado, Vamos né? falar sobre o feminismo, vamos falar sobre a violência contra a mulher, vamos falar sobre a violência contra a comunidade LGBTQIA+, né? A gente está falando muito sobre empatia, mas assim, como que eu chego nessa empatia que tá todo mundo falando, né? E aí, há 5 minutos atrás, a Kelly falou para mim, João, você consegue acessar a empatia quando você vê e se identifica, porque é algo que você já passou, ou quando você às vezes acaba conhecendo alguém e aí você ouve essa pessoa de coração aberto e consegue entender. E isso é mais fácil para que você comece essa desconstrução, né? Então, assim, mudar alguns hábitos. Isso é o que você me mostrou nesse tempo de convivência que a gente tem, né? Eu estava falando de 2 assuntos específicos que eu vi de perto, você vivendo, e depois disso você conseguiu pensar de novo e aí parece que fica muito fácil também para você a desconstrução, né? Quando você tá operando dessa maneira. Porque daí o que fica para mim, o que fica mais difícil para minha pessoa são os hábitos. Porque daí a ideia na minha cabeça eu já entendi que é errada. Então eu começo a trabalhar de uma forma a não utilizar aquilo mais. Sim. E aí o que acontece são os hábitos, né? Os hábitos que às vezes a gente acaba falando porque a linguagem, né? Eu sinto que a gente falha muito na linguagem. Exatamente. A questão da linguagem. E aí a linguagem eu consigo ir corrigindo conforme vai passando o tempo, né? Mas assim, eu aprendi como eu acesso a empatia e como é que o pessoal de casa pode fazer isso? Então, você eu conheço. E eu fiz as observações que eu fiz porque você está sempre junto comigo, né? Então você estava aí falando e eu falei, olha, você faz isso e isso, você faz isso e isso sempre. Então talvez seja essa a maneira que você consegue aprender uma coisa, né? O pessoal, e aí a gente é redundante aqui nesse canal sobre a importância da gente saber sobre a gente, né? As pessoas precisam tentar entender como elas aprendem, né? Como fica mais fácil para elas acessarem isso. O que é mais difícil de aprender, né? O que dá um pouco mais de trabalho para elas. Por quê? Né? O João faz psicoterapia há bastante tempo, então é mais fácil acessar essas ferramentas. Vocês precisam se perguntar, né? Por que eu faço piada, sei lá, com o que, João? Que a gente tem preconceito aí no geral. Pode até ser o exemplo que eu dei. Eu falei que às vezes tem sempre um pessoal que passa numa das ruas aqui de Campinas, onde a gente tem travestis e mulheres transexuais fazendo programa, né? E o pessoal muitas vezes passa pra ficar zoando com a cara delas, pra ficar rindo da cara delas, porque eles acham engraçado o fato de ser uma travesti, uma transexual ali fazendo programa, né? E aí, assim, falando da minha experiência, o dia que eu deixei de ver graça nisso foi o dia que eu conversei
com a Sofia Vicenzo, que inclusive já veio aqui no canal. Tem vídeo aqui no canal dela. E eu entendi que a situação das meninas que estão ali é uma situação muito triste, não tem nada de engraçado. Né? Então, mudou totalmente a forma como eu estava vendo aquela situação ali. Pra você rir, alguém estava sofrendo. E aí não é engraçado, né? Realmente não é engraçado. Tipo, às vezes também acontece, tipo, alguém fazer piada perto de mim e falar assim, porque você é viado e tal. E nem tá falando pra mim, tá falando pro amiguinho dele. Sim. Deixa de ser viado. E já aconteceu assim, quando a pessoa percebe que eu tô perto, depois ela vem e fala assim, desculpa se eu te ofendi. E não era comigo que ela tava falando, era com o outro. Sim. Mas ele mesmo entende que não é bacana fazer isso. Só que o quanto é difícil eu não dizer do que eu ter que ir depois e pedir desculpa. No exemplo que você deu do travesti, do trans, talvez tenha uma coisa aí pra gente refletir, que é o prazer, né? Acho que a gente já falou aqui no canal quanto que o homem busca prazer a qualquer custo, né? Briga, mata por prazer a qualquer custo. Então, quando você contou aí o negócio da rua, do travesti, das pessoas trans, me pareceu que tem muito prazer em passar lá e rir, e é muito legal. Então, quando você traz isso para uma responsabilidade onde você diz, olha, não é engraçado, a pessoa ela não escuta como você está falando, João. Gente, isso me ocorreu agora, ouvindo ele falar, tá? A pessoa escuta assim, o João está tirando o meu prazer. O João está tirando a graça que eu estava sentindo. A pessoa se sente lesada, né? E aí a gente volta para o que a gente estava falando lá no começo do vídeo, o quanto somos centrados em nós, né? E aí, se você vai me tirar o prazer, se eu vou ter que pensar para falar, se eu vou ter que mudar alguma coisa, você vai me tirar o lado bom e vai me dar responsabilidades, vai me dar coisa ruim para que alguém se sinta bem ou não. Isso não é comigo. Aí pronto, né? E já vira briga e confusão. Entende, João Pedro? Mas é aquele negócio, em algum momento da sua vida, você quis, ou às vezes até você precisou que alguém pensasse em você. E sempre será assim. Então por que eu não posso pensar no outro também? Você deve, né? A gente está falando das manias da nossa sociedade, das nossas manias. Então, talvez por conta de todos esses pequenos detalhes, quando a gente junta tudo, isso numa coisa só, que faz com que nós agimos de forma preconceituosa em qualquer coisa que seja, a gente tem toda a dificuldade que vira, a barreira que vira em fazer uma transformação. É muito melhor ficar como tá. Né? E para a pessoa também, João, se a pessoa, para você, por exemplo, ouviu lá que é um viadinho, e aí você já fica meio desconfortável, às vezes você já acessa alguma raiva, e aí a pessoa já fica sem graça, às vezes a pessoa pensa, putz, é melhor eu me afastar um pouco do João, porque tudo para não se transformar, porque dá trabalho se transformar. Mas está acontecendo, é o que eu falei das novelas, né? Que eu dei de exemplo só. As novelas é só um exemplo. Está acontecendo. Haja paciência, né? Eu vou falar bem a verdade para você. Mulher é uma minoria e sofre muito preconceito. Mulher negra, então, piorou, né? Vocês, a pessoal do LGBT todo, né? Enfim, tem um monte de situações que a gente é preconceituoso. Pessoal do Nordeste, né? As religiões, né? Mulheres solteiras ainda em 2022, ainda as pessoas às vezes têm alguma questão com isso. Mas eu também não gosto eu entendo a raiva de quem tá do lado de lá sofrendo preconceito, mas eu já falei aqui no canal que eu não acredito que esse seja um bom caminho pra gente fazer transformação. Dedo na cara, eu não vou ensinar nada pra ninguém, nananã, e foda-se, e raiva, e ódio, e querendo devolver violência com violência. Não acredito que seja um bom caminho. Já fui extremamente criticada por pensar assim, já fui atacada por pensar assim, mas eu ainda penso assim. Eu ainda penso que
Eu ainda acredito que há um terceiro caminho, onde eu comunico, onde eu faço transformações sociais, principalmente começando por mim, pela minha mudança de comportamento, por trabalhar as minhas falas, por estar aberta para, como o João, chegar perto, conhecer, ouvir uma história, entender, né? Ah, mas você é psicóloga, mas eu também sou parte da sociedade. Eu também fui criada com muitos preconceitos ao meu redor, né? Então, não é fácil também. Eu acho que é um caminho melhor do que o caminho que a gente acha para fazer as nossas grandes revoluções, normalmente muito violentas, né? Então, acredito que a gente está caminhando com tudo isso, ora meio violentos, ora meio negligentes, mas é realmente muito difícil alterar comportamento, João. Comportamento preconceituoso, mais ainda, porque envolve a sensação de perda de prazer e a sensação de mais uma responsabilidade. Então é como se você tirasse o que é bacana e colocasse o que é ruim e falasse, vai, Kelly, cuida. E a gente não quer, né? Então é bem complicado mesmo. Ok. Quer dizer mais alguma coisa? Você tá chateado, emocionado? O que é? Ah, não sei, né? Até agora mesmo tá chorando, né? Assim, É um tema delicado, João? o pessoal que tá assistindo ou tá ouvindo pelo podcast, né? Não viu porque foi bastidores, mas quando a gente tava falando das meninas trans, né, e das travestis, eu fiquei emocionado, porque é uma situação muito triste. E... Aqui no Brasil, o povo mata eles como a gente troca de roupa. Então, exatamente, né? E eu fiquei emocionado. Então, assim, eu fico muito triste porque a gente tem gente que tá morrendo por causa disso, né? Então, tipo, a gente não tá falando quem gosta do verde, quem gosta do amarelo. A gente tá falando de pessoas, né? De respeito. Então, são outras vidas. Isso me deixa um pouco triste. Mas fico feliz de saber que a gente tá avançando, porque provavelmente quer dizer que meu filho vai crescer num país menos preconceituoso. Trabalhamos todos os dias para isso, né? O canal mesmo é uma tentativa disso, né? A pessoa não pode fazer terapia, mas ela pode ver um vídeo ou outro, né? E como tantos outros aqui no YouTube e aqui pelo podcast, tanto faz. Mas a gente não tem descanso para isso, João. E nós vamos acertar um lado e distorcer o outro. Estar em sociedade é isso, né? É triste mesmo. E por isso que eu disse, vamos nos concentrar em fazer a nossa parte, né? Trabalhar, já que a gente está aqui mais disponíveis a essas mudanças, vamos trabalhar os nossos comportamentos. Não quer dizer que a gente não vai errar, que a gente não vai soltar uma outra frase mais infeliz, né? Mas pelo menos nós não vamos passar lá na rua gritando os travestis e as trans. Já é menos 2, né? Então, e para qualquer outro tipo de preconceito, né? O preconceito ele é tão enraizado em nós, João, que a gente nem percebe muitas vezes que está fazendo. Não é passando um pano para quem faz, mas é dizendo da dificuldade que é. Se eu não percebo que o meu comportamento é ruim para o outro, como que eu vou pensar um pouco de, nossa, isso aqui não é legal, vou parar de fazer. Então veja que tem um negócio antes, né, que é o da percepção mesmo. Então é muito complicado. Temos um caminho longo aí pela frente, mas eu acredito que os seus filhos mesmo vão fazer isso, espero que os meus sobrinhos também, né, a criançada aí venha de uma maneira bem... Porque a criança não nasce preconceituosa, ela aprende aqui, com a gente que já tá aqui. Então temos esperança sim, sempre temos. Amém. Certo? Certo. Um beijo e até a semana que vem. Tchau, João. Tchau, Kelly. Compartilhe, gente. Compartilhe o vídeo aqui no YouTube, no Spotify, por gentileza. Curta também. Certo? Beijo. Tchau, tchau.